Olá pessoal, nessa aula agora eu vou falar do início do capítulo B3, volume 2. Temos que observar os detalhes no triângulo retângulo. Lembrando, o triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus. A aplicação dele é gigantesca na matemática. A gente tem várias questões nos vários níveis de ensino e a apostila traz aqui um contexto histórico interessante, dá uma lida, mas eu já vou direto aqui para falar do subcapítulo 1, que trata de elementos de um triângulo retângulo. Bom, triângulo já sabemos, tem 3 lados, e se é um triângulo retângulo, ele tem que possuir um ângulo de 90 graus, está aqui a simbologia. Bom, se tem 3 lados, nós temos que saber a diferença entre a hipotenusa e os catetos. A hipotenusa, aqui representada pela medida A, sempre será o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus. Sempre. Então, para identificar a hipotenusa, veja o ângulo de 90 graus, o lado que está de frente, o segmento, no caso, que vai de B até C, é a hipotenusa. Os outros dois serão os catetos. Isso é de importância vital para nós, porque várias relações a partir de agora vão ser obtidas analisando hipotenusa e catetos. O exercício número 1, muito simples, ele traz aqui então a necessidade de indicar medidas de hipotenusa e dos catetos. A brincadeira vai ser, às vezes, girar o triângulo em questão, e aí temos que perceber que, independente da posição que esteja, a hipotenusa sempre será o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus. Então a hipotenusa desse triângulo aqui é o 5, desse aqui vai ser o 1,25, e assim a gente vai ter várias outras logo abaixo. Aqui na letra B e D, nas letras B e D, perceba mais uma vez que eu vou ter a hipotenusa sendo 6,5 e aqui a hipotenusa sendo 6. Perdão, 6. Sempre os lados que estão de frente para o ângulo de 90 graus. Bom, tem algumas relações extremamente importantes no triângulo retângulo. A principal delas, presente em várias questões, é o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras ele relaciona as medidas da hipotenusa e dos catetos. O Teorema de Pitágoras fala então, se eu tenho um triângulo retângulo, obviamente, aqui está a hipotenusa, lado B, lado C, catetos B e C, a hipotenusa ao quadrado é igual, sempre será igual à soma dos quadrados dos catetos. E é lógico que eu posso reescrever que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. O detalhe importante é que eu não posso falar que é o quadrado da soma, tá? É a soma dos quadrados. Se eu falasse quadrado da soma, seria a hipotenusa ao quadrado é igual a soma primeiro, depois eleva ao quadrado. Não, o Teorema de Pitágoras não fala isso. Ele fala que a hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado da soma. E, de fato, a gente consegue confirmar isso em vários exemplos. Esses exemplos, cada um desses aqui, pessoal, por favor, a gente precisa destacar porque são medidas que sempre aparecem em triângulos, em questões. Faço um convite a vocês, façam a continha, vou fazer o primeiro aqui, 25 ao quadrado, 5 ao quadrado é 25, 3 ao quadrado, primeiro a gente resolve a potência 9, 4 ao quadrado 16, perceba que 9 mais 16 sempre vai dar o 25, e isso vai acontecer nas várias outras relações que a gente tem aqui. E a gente pode até fazer uma recíproca verdadeira. O Teorema de Pitágoras ele funciona para triângulos retângulos.
E se eu tiver um triângulo, qualquer, que satisfaz o teorema de Pitágoras, ele é retângulo. Ou seja, triângulo retângulo, posso usar o teorema de Pitágoras. Se funciona o teorema de Pitágoras, é porque ele é retângulo. Porque às vezes a gente pode se deparar com uma questão que não mostra o ângulo de 90 graus, mas se satisfaz o teorema de Pitágoras, ele será retângulo. E obviamente o maior lado, hipotenusa, sempre vai estar de frente para o ângulo de 90 graus. Bom, e aí o nosso material traz muito bem mais outros conceitos interessantes. Como eu disse, o principal deles até agora é sim o teorema de Pitágoras. A gente tem várias demonstrações aqui de como a hipotenusa quadrada é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vou deixar para vocês, e aí eu já vou falar aqui no exercício 3, como é que a gente encontraria o valor de x em cada um desses casos. A gente tem aqui no número 3, 4 letras para serem resolvidas, e como é que eu encontro o valor de x? Como é que eu encontro o valor de x em cada uma dessas situações? Bom, primeiro vamos perceber que funciona o teorema de Pitágoras, já que ele é um triângulo retângulo, e aí eu vou ter hipotenusa ao quadrado, ou a soma dos catetos, a soma dos quadrados dos catetos. Né? Vou começar aqui usando uma ideia, depois eu vou abreviar essa ideia. X ao quadrado mais 15 ao quadrado, cateto, são os lados que formam o ângulo de 90 graus. Isso vai ser igual a 25 ao quadrado. Qual será o valor de x? X ao quadrado, não sei. 15 ao quadrado, 225. 625 ao quadrado, 25 ao quadrado, né? Vai dar 625. Passo 225 pelo negativo. Vou ter que x ao quadrado é igual a 400, né? E agora a gente tem, para calcular o valor de x, obter a raiz quadrada de 400. X então é 20. Essa é a medida do cateto, representado por x, 20. Porém, a gente viu semelhança de triângulos. A semelhança de triângulos nos diz o seguinte: bom, se eu tiver um triângulozinho um pouquinho menor, se ele tiver os mesmos ângulos que o outro, ou um fator de semelhança em relação ao outro, a gente consegue achar os outros lados. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Vou fazer aqui um triângulo retângulo. Triângulo retângulo pitagórico. Ele é o 3, 4, 5. Já até foi apresentado anteriormente. O triângulo 3, 4, 5 ele é retângulo e tem uma característica, né? Ele segue uma sequência de seus lados, são lados inteiros em sequência e que satisfazem o teorema de Pitágoras. Se a gente perceber que há um outro triângulo retângulo com um fator de semelhança K, a gente nem precisa aplicar o teorema de Pitágoras. Apesar de ser muito útil, em alguns momentos pode não ser necessário. Por exemplo, se eu sei que se eu multiplicar o 5 por 5, eu vou obter a hipotenusa. Perceba que eu peguei a hipotenusa do primeiro, multipliquei por 5, obtive o segundo, a hipotenusa do segundo. Se eu pegar um cateto do primeiro, do menor, também multiplicar por 5, eu vou obter um cateto do outro triângulo. Ora, para obter o valor de x, basta eu pegar o 4, multiplicar por 5, e aí eu vou achar o 20. Isso funciona para triângulos, como eu disse, semelhantes ao pitagórico, ao 3, 4, 5. Esses outros aqui pode ser que não funcione, mas se eu perceber a semelhança em relação ao pitagórico, sempre vai funcionar. Esse aqui, por exemplo, não é semelhante. Um lado é 4, o outro lado é 2, então não posso falar que é semelhante, não posso falar que aqui é 5. E aqui, de fato, para encontrar o valor de x, eu tenho que usar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. X ao quadrado então vai ser 4 mais 16, 20. E aí eu posso representar isso aqui de várias maneiras. X então é igual a raiz quadrada de 20. Se eu racionalizar, vou achar x igual a... Racionalizar não, perdão. Se eu fatorar,
vou achar x igual a 2 raiz de 5. Esse é o valor de x e a gente tem que se acostumar a obter valores representados com raízes, com números irracionais, né? Raízes não exatas, tá ok? É isso aí, pessoal. Bons estudos e até a próxima.